de serem introduzidos pessoalmente, a gente vai ter que fazer isso através deste meio virtual, né? Então, meu nome é Isadora, eu sou a nova professora de História de vocês, e eu estou gravando este vídeo com a temática da aula sobre o Egito Antigo, porque vocês já tiveram esse conteúdo através do aplicativo Centro de Mídias, então eu pensei em dar uma reforçada com alguma contribuição minha e poder estar esclarecendo alguma coisa que talvez não tenha ficado claro pelo aplicativo, tudo bem? Então, como eu havia mencionado, o tema de hoje é Grandes Civilizações, Egito Antigo. Então, vamos lá. Por que um império tão majestoso, tão grandioso como o Egito conseguiu prosperar? Qual que é o segredo? Como que ele conseguiu fazer isso? O Heródoto, que foi um dos primeiros historiadores, né, da história, ele disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que significa isso? Significa que o Egito, por estar localizado numa região ali geográfica um pouco isolada e também próxima ao deserto do Saara, ele jamais conseguiria ter prosperado se não fosse as virtudes e os benefícios do Rio Nilo. O Rio Nilo, ele é a junção de águas que vem lá do sul do continente africano, da Etiópia, do Sudão, que vai estar trazendo certos elementos orgânicos, tá? Então, como vocês podem observar aqui no mapa, ele vem daqui do sul, ele vem aqui da Etiópia, do Sudão, e vai seguindo até desaguar ali no delta no mar Mediterrâneo, que corta todo o Egito, como a gente pode ver. O Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, ele é considerado, na realidade, o maior rio do mundo. O que significa? Significa que as suas águas fizeram grandes impérios e grandes reinos prosperarem. Por quê? As pessoas precisam comer, certo? E como que se dava a economia da época? Era principalmente através da agricultura e da criação de gado. Então, para que os trigos, as cevadas e outros grãos pudessem florescer, precisava dessa água que o Nilo trazia, ok? Então, isso foi um aspecto muito importante na constituição e na construção da sociedade egípcia, ok? Então, vamos lá. Vamos abordar algumas características dessa sociedade. Eu separei algumas mais importantes para que vocês possam lembrar, que vocês possam saber, tá? A primeira delas é a longevidade. O que significa isso? Significa que as suas características, enquanto política, enquanto economia, enquanto social, elas foram praticamente inalteradas do período de 3.200 anos antes da Era Comum a 323 anos antes da Era Comum, ou seja, são praticamente 3.000 anos de uma sociedade que não mudou, tá? Ela tinha a mesma forma de governo, tinha a mesma forma de relações sociais, a mesma forma de economia, ou seja, pessoal, isso são mais de 5.000 anos atrás que essa sociedade prosperou e existiu, ok? O segundo ponto a ser abordado é a questão da economia, que eu já havia mencionado quando nós estávamos falando sobre o Rio Nilo, tá? A economia, ela era baseada na agricultura, ou seja, significa a plantação de grãos, principalmente trigo, cevada. Uma curiosidade interessante aqui é que os egípcios foram os criadores da cerveja. Sim, é claro que ela não era a cerveja que a gente conhece hoje, mas tinha todo o processo de fermentação, inclusive a população fazia greve na falta da cerveja. E na criação de gados, ou seja, eles criavam bois, carneiros, né? Enfim, outros animais que pudessem ser consumidos. A população economicamente ativa eram os camponeses, que, junto com os escravos, estavam na base da sociedade egípcia, que era uma sociedade dividida de forma piramidal, ok? Que é o ponto seguinte. Essa hierarquia, a forma como funcionava
o mundo social dessa sociedade, ela se dava através da origem do nascimento. Então, era uma sociedade que a gente chama de piramidal, uma sociedade estatal de classes. Significa que é impossível migrar de uma classe para outra, ou seja, quem é escriba não vira camponês e quem é camponês não se torna faraó. Essa regra, inclusive, fez com que muitos faraós casassem entre si. Ou seja, irmão casava com irmã, tio casava com sobrinha. Então, eles procuravam manter o casamento e a linhagem de sangue ali entre eles, entre a família real. É claro que isso trouxe uma série de problemas físicos, né? Porque era uma procriação ali entre o mesmo sangue, o que trouxe certas dificuldades para essa população, tá? Então, aqui na pirâmide nós podemos ver o faraó no alto da pirâmide. Era considerado a personificação de Deus na Terra. Abaixo nós temos os nobres e sacerdotes, principalmente os sacerdotes, que eram responsáveis pelos ritos do pós-morte, pelos ritos de mumificação. Nós temos os soldados, importantes para qualquer sociedade no mundo antigo, considerando que tinha diversos conflitos relacionados à disputa de territórios. Ok, nós temos os escribas, também importante. Teoricamente, a profissão do escriba, lá no Império bem antigo, ele era passado de pai para filho. E aí, algumas dinastias depois, começou a ser ensinado em espécie de escola, sabe? Como a Casa da Vida ou casas de ofícios, tá? Então, eles acabavam ensinando a profissão do escriba, responsáveis pela escrita dos hieróglifos, que iam no livro dos mortos, né? Que era uma parte importante do processo de mumificação. Enfim, a gente vai chegar nessa parte posteriormente. Temos também os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos, que são as classes que eu havia mencionado que se tornam a base dessa pirâmide social e para o funcionamento dessa sociedade, tudo bem? Os escravos, aqui é uma informação legal, que diferente da forma como a escravidão aconteceu aqui no Brasil, né, de forma sistemática em relação à população negra que foi trazida da África, no mundo antigo, os escravos eram qualquer pessoa capturada de guerra. Então, por exemplo, os egípcios foram lá e entraram em conflito com os sudaneses. Beleza, os egípcios ganharam, então os homens mais fortes, as pessoas mais hábeis, eram capturadas pelo povo que ganhou para trabalhar nos tributos, para trabalhar nas grandes obras e em outros serviços do cotidiano egípcio. As pessoas livres, elas também eram obrigadas a prestar serviços. Nós paramos em religião, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos estar falando exclusivamente sobre a religião no Egito Antigo e também sobre a arte, que, como a gente pode ver com as gravuras, né, com os hieróglifos, foi também um aspecto bem relevante lá para a vida cotidiana deles, tá? O que a gente tem que saber sobre a religião é que ela tinha um cunho ideológico, ou seja, a sua forma estruturante social regia todos os aspectos da vida dos seus súditos, ok? E, diferente da nossa sociedade, da nossa cultura ocidental, os egípcios, eles cultuavam vários deuses, eu estou falando de centenas deles. É claro que nós temos alguns principais, que nós tivemos cidades dedicadas a esses deuses, mas eles tinham centenas. O nome dessa prática, desse culto a vários deuses, a gente chama de politeísmo, ok? Então, politeísta é a pessoa que cultua vários deuses. E no caso específico dos egípcios, tinha mais uma característica marcante, é que seus deuses eles eram zoomórficos. O que significa isso? Significa que eles adotavam a aparência, a característica, o aspecto de algum animal. Isso porque os egípcios eles tinham um respeito muito grande pela natureza.
Essa nossa aula com a temática das grandes civilizações do Egito Antigo, nós vamos falar um pouquinho sobre a construção de grandes obras, né? Isso inclui, é claro, a construção das famosas pirâmides do Egito. As pirâmides de Giza, ou de Giza, elas foram construídas durante o reinado do faraó Khufu, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Kéops e a Grande Pirâmide, tá? O que a gente vai falar aqui? Que Kéops, ele construiu a primeira e a maior, mais perfeita das pirâmides de Giza, que é aquela maior zona mesmo, tá? Ainda não conhecia o ferro, nem a roda, para vocês terem ideia, tá, gente? E também não havia escravos nessa época. E por que a gente não considera as pessoas que morreram, que ficaram cansadas, né, que se desdobraram para construir essas pirâmides de escravos? Porque de uma forma ou de outra elas foram recompensadas com algo, seja um pedaço de terra, seja algum tributo, algum tipo de cortesia, enfim, elas sempre ganhavam algum tipo de pagamento em troca do trabalho prestado, tá? Esse faraó, mesmo sem o ferro, mesmo sem a roda, mesmo sem os escravos, ele conseguiu organizar o Estado e impulsionou a economia para realizar esta grandiosa obra, tá? E com ele, os faraós do antigo império, eles alcançaram o auge do poder. Então, aquela história que eu já estava explicando para vocês, que as pirâmides, elas representavam o poderio bélico, o poderio de força política, e elas também foram utilizadas com o intuito de ser túmulos. Então, nesse antigo império, né, de Kel